tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre aquele guia rápido sobre criaturas, fazer uma criatura fantástica para o nosso World Building. Sei que vocês gostam bastante disso, então caso vocês gostem desse tipo de vídeo, eu posso futuramente fazer um guia um pouco mais avançado para aqueles que gostam da biologia, da anatomia, da natureza e da ciência como um todo. Gostaram dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, quando a gente vai falar sobre um guia de criaturas, a gente tem que pensar que existe basicamente dois tipos de criaturas. As criaturas inteligentes e as criaturas não inteligentes. Eu sei que o termo inteligência é um termo um tanto complexo que não seria um tanto difícil trabalhar apenas nesse vídeo, onde existem inteligências múltiplas, inteligências sociais, existem diversos tipos diferentes, mas para esse vídeo especificamente, nós iremos separar como as criaturas que possuem a capacidade de falar, produzir sons que se convertem em palavras e criaturas que não conseguem fazer isso. Então as criaturas não inteligentes são aquelas criaturas que não possuem a capacidade de transformar sons em palavras, beleza? Então a gente vai trabalhar a partir desse conceito, ok? Antes de a gente trabalhar um pouco mais sobre o nosso passo a passo, de uma maneira um pouco mais direta, iremos conversar sobre três conceitos primordiais para falar sobre criaturas e, por isso, seja no básico, seja no intermediário, seja no avançado, que é o conceito de genius loci, o conceito de mimetismo e o conceito de suspensão voluntária da descrença. Quando a gente fala sobre genius loci, é um conceito que eu já trabalho com vocês há bastante tempo, eu gosto muito de focar bastante, porque é um conceito que vai trabalhar o quê? Você pegar todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você quer construir e sintetizar o máximo possível. O genius loci é a essência daquilo, é a raiz daquilo, é aquilo mais profundo, mais simples e profundo daquela criação que você quer fazer. Então, se por acaso você quiser escrever um parágrafo inteiro, uma estrofe inteira, você pode realmente fazer isso. Mas caso você queira só apenas descrever, você vai abrir margens para você se perder, vai abrir margem para outras possíveis interpretações. Então, caso você queira trabalhar de uma maneira um pouco mais direta, ter três palavras básicas ou três frasezinhas diretas que vão exemplificar o máximo possível a sua criatura, a sua criação como um todo. Normalmente eu gosto de trabalhar bastante o quê? Aquelas três palavras que eu uso nas lives todas as quartas-feiras para o genius loci. Substantivo e dois adjetivos. Então você pode muito bem trabalhar como, por exemplo, um pássaro de fogo, renascimento, ou um cavalo alado, celestial, como pode ser feito dessa forma. Então, para você construir e pensar de uma maneira um pouco mais direta, de uma coisa um pouco mais específica, trabalhar o seu genius loci é de uma maneira muito mais importante para conseguir trabalhar e não se perder no meio. Mas caso vocês queiram fazer, por exemplo, coisa um pouco mais abstrata, por exemplo, um pesadelo noturno assassino, ou um renascimento natural pacífico, ou um protetor ancestral natural, não tem problema. O mais importante é você pegar esses três conceitos básicos e juntar de a maneira que você quiser. Obviamente, você pode trabalhar, por exemplo, pegar a ideia de algo mais palpável, como eu falei do pássaro de fogo celestial, e depois modificar uma palavra ou outra, porque isso é muito importante, isso é muito normal e até muito sugerível que você faça isso a partir da adaptação que você quer. Então eu quero trabalhar a partir desse conceito que eu trabalhei, porém eu quero mudar um pouco aqui, um pouco ali, para ser uma maneira mais rápida e sem muita margem de interpretação. Outro conceito importante que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de mimetismo. O mimetismo nada mais é do que a capacidade de adaptação de alguns animais para se transformar em outros animais que não são necessariamente eles. As borboletas que possuem olhos, ou por exemplo, algumas cobras que elas mudam possuem um padrão de cor diferente, como por exemplo a coral falsa e a coral verdadeira. Então é aquela capacidade de imitar outras capacidades dos outros animais, fingindo que possui aquelas capacidades. E qual que é o objetivo desse mimetismo para com o worldbuilding na criação de criaturas? Muitas vezes você tem que pensar que a fênix nada mais é do que uma águia, uma ave de rapina. O Pegasus ele é um cavalo alado, o boitatá é uma cobra gigante. Então vocês utilizarem desses princípios básicos, dessas criaturas que já existem, você vai criar gatilhos de similaridade, você vai criar âncoras
para que você consiga criar de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais direta. Ah, eu quero criar uma criatura totalmente abstrata. Você pode fazer, não tem problema, até futuramente irei fazer um vídeo falando sobre isso, sobre como criar criaturas abstratas. Mas, caso você queira criar criaturas mais concretas, mais diretas, isso é o mais importante. Você criar esse mimetismo de um lado para o outro, porque não adianta você só querer fazer um negócio muito legal, porque se é só legal por legal, você não vai ter a base concreta para ter aquele negócio. Porque não adianta você fazer algo incrível se não tiver uma base para sustentar aquilo é só legal, e só legal por legal, se deixar de ser um pouquinho mais legal, já deixa de ser legal. E falando desse conceito de legal e não legal, nós entramos no conceito de suspensão voluntária da descrença. Essa suspensão significa o seguinte: quando você vai assistir uma fantasia, vai ver uma ficção ou qualquer outra parte de entretenimento, a descrença é aquilo, isso não é verdade, e você não aproveita. Então muitas vezes você se põe à disposição, por isso que é voluntária, de levantar a sua suspensão mais alto possível, que mesmo que você saiba que isso não é real, mesmo que você saiba que isso não existe, o seu objetivo é se divertir, é se entreter. Porém, muitas vezes, se você só baseia as suas criações na suspensão voluntária da descrença, naquilo que a gente chama de é legal, você vai estar numa margem muito limiar do tipo, porque se eu deixo de ser negócio que fique legal, a suspensão vai lá embaixo, e com isso, toda vez que a sua criatura chegar, toda vez que a sua criação aparecer, vai ficar naquela sensação de, puxa, mas não tá tão verossímil, não tá tão divertido. Então, a suspensão voluntária da descrença é algo que você precisa tomar muito cuidado, porque ela vai ser o seu filtro. Não adianta apenas ser legal, precisa ter uma base. E essa base é o quê? Aquele mimetismo, aquele genius loci que a gente trabalhou. E a suspensão voluntária da descrença vai ser o seu filtro, para saber o quanto você pode extrapolar ou não a partir da criação que você quer fazer. Então agora a gente vai começar o nosso passo a passo, fazendo o passo 1, 2, 3, 4, 5, e no final a gente faz uma criatura fantástica agora, rapidinha, utilizando esses passo a passo que a gente criou, beleza? Então, bora lá! O nosso primeiro passo é a ideia da criatura. Quando a gente pensa na criatura, muitas vezes a gente já tem uma ideia, eu quero fazer A, B, C e D. Perfeito, ok, show de bola. Mas vamos dar um pequeno passo para trás para pensar na ideia primária. É nesse ponto que nós vamos usar o genius loci de uma maneira muito mais prática e direta. Eu quero construir uma criatura. Perfeito, eu sei que ela tem as suas necessidades, ela tem as suas importâncias, mas a gente precisa entender o que ela faz, o que ela é, para que ela serve, está tudo isso conectado. Então você vai pegar aquelas 3 palavrinhas chaves e criar o seu genius loci. Obviamente você pode utilizar e você deve utilizar a ideia do mimetismo para puxar essas ideias. Puxa, eu quero fazer então a minha lagartixa fantástica. Então, o que tem uma lagartixa de especial? Qual que é o genius loci da lagartixa? Qual é o genius loci do cavalo? Qual que é o genius loci da águia, do tubarão, da onça, do hipopótamo, rinoceronte, da girafa, do leão, do ser humano, caso você queira criar uma criatura mais para uma humanoide? Então, entender primeiramente nosso passo primário da ideia principal seria trazer à tona o genius loci que você quer trabalhar. Seja ele de uma maneira um pouco mais direta, caso você queira pegar uma inspiração mais forte, ou de uma criatura fantástica, ou de um animal que já exista, e a partir disso você vai estipulando, você coloca as suas 3 palavras-chave que você quer fazer, e depois que você estipulou essas 3 palavras, você pode ir adaptando a partir da sua necessidade. Puxa, eu precisava de uma criatura alada, eu vou criar uma criatura alada. Show de bola, então já separa que uma das palavras-chave da sua criação é o quê? Asas, alada, celestial ou algum outro termo que faça jus a essas asas que você quer fazer. Ah, eu queria que fosse uma coisa divina, então já separa, divino. Já temos asas, já temos divino. Perfeito. Ah, e o outro eu queria que realmente fosse um animal selvagem. Então perfeito, coloque selvagem como a terceira palavra. Então nós já temos as 3 palavras que a gente precisa, e essas 3 palavras depois você vai dando o quê? Desse abstrato por mais direto, beleza? Então ele é alado, então eu vou colocar asas do quê? E a
gente vai adaptando. Então, o primeiro passo e o mais importante para a gente não se perder naquilo que quer fazer, começar a criar demais e apenas ser algo que fique legal e sem muita importância, vamos então para o Genius Lost utilizando as 3 palavras-chave. Agora, para o nosso segundo passo, nós vamos para a anatomia. Anatomia é a forma, é o formato do animal. Nesse ponto, nós iremos trabalhar aquilo que nós já pegamos anteriormente, a ideia principal, o Genius Lost, aqueles 3 primeiras palavras que a gente fez, e a partir do mimetismo da ideia base, nós iremos trabalhar o quê? Os pontos que a gente acha importante. Nesse quesito, eu acho interessante você já agora pensar naquelas palavras-chave que você fez e transformar isso em características. Se ela era alada, então tinha o quê? Ela tem um par de asas? Ela tem uma asa só? Por acaso a asa é como se fosse de pássaros com penas? É como se fosse de insetos com quitinas? Era um pouco mais de morcego com pele? Então você vai começar a transformar aquelas palavras-chave em conceitos mais descritíveis. Ah, mas você falou para não fazer descrição. Não, eu falei para que no começo você utilize as 3 palavras-chave para você ter o seu princípio, e a partir desse seu princípio agora nós vamos ir desmistificando, a gente vai agora ampliando, crescendo aquilo que a gente quer fazer. Então, perfeito. Já fizeram uma alada. Vamos descrevendo o que a gente quer com essa ideia de alada. Ele é celestial. Qual que é a ideia? Ele é um quadrúpede, ele é um bípede, ele possui pelos, não possui pelos, carapaça, não possui carapaça. Nesse quesito da anatomia, o objetivo é você transformar aquela ideia em um ser vivo. Não estou falando para você entrar em estruturas internas e órgãos. Caso isso seja interessante, ok, coloco um asterisco, porque a gente vai usar isso mais para frente na nossa criação. Agora a gente está com o objetivo de transformar o que antes era uma ideia em algo visual. Ele tinha o quê? Uma águia. Por exemplo, a gente pegou a proposta de uma ave renascimento fogo. Então, perfeito? Então, se ela é uma ave, se é uma águia, qual que é a estrutura, qual que é o tamanho, se tem bico, se tem 2 cabeças, se tem cauda, se tem 2 pares de asas, um par de asa, um par de pé, olhos nos 2 lados. A gente vai começar a descrever algumas estruturas externas que sejam importantes para aquilo que você quer trazer como premissa. E onde a gente entra a suspensão da descrença agora nesse ponto? Depende muito do tipo de criatura, do tipo de poder, do tipo de característica. Se você quer escrever algo que é mais próximo de uma fantasia, você pode utilizar da suspensão da descrença um pouco mais leve. Você pode colocar magia, você pode colocar alguma coisa que foge um tanto do normal. Porém, quanto mais anormal seja, até mesmo para algo que seja para fantasia, é interessante você escrever a justificativa, o que nós chamamos de os 3 porquês. Os 3 porquês são responsáveis para justificar aquela existência. Às vezes da criatura como um todo, às vezes de uma habilidade ou de alguma coisa específica. Então, os 3 porquês a gente vai usar como uns passos mais finais para tentar justificar aquilo que a gente quer fazer. Mas a sua justificativa também depende de quanto a sua criatura vai aparecer, do quanto ela é necessária, o quanto ela vai resolver problemas. Isso já é um pouco mais para frente, é um pouco mais avançado. Mas quando a gente fala de uma criatura mais rápida e básica, o objetivo da anatomia é você descrever. E pelo lado de fora, seria quais são as características do lado de fora que a sua criatura tem. Se tem pelo, se tem penas, se tem escamas, se as escamas são córneas, se elas são mais duras, se a pele ela é permeável, impermeável, se tem 2 olhos, se tem 3 olhos, 8 olhos, quantas patas, quantos rabos. Você começar agora a descrever a sua criatura. Obviamente utilizando como um mimético, caso você queira se basear em alguma coisa. Caso não, seja apenas umas referências diretas onde você vai colocar para fora aquela ideia. Busque imagens, nem que seja específica. Ah, nunca vou achar a criatura que está aqui na minha cabeça na internet, porque é uma coisa que eu acabei de fazer. Perfeito, mas se você pensa em escamas, procura animais que possuem escamas e tira a referência dela. Ah, eu quero um animal que tem rabo, então procure tipo de rabos diferentes. Eu quero um animal que tem 3 cabeças de 3 bichos diferentes, então procure animais que façam sentido ou que causam algum tipo de
estrutura, como por exemplo a mantícora, que ela tem cabeça de leão, tem cabeça de bode, tem o rabo com uma serpente. Por quê? Porque um animal é selvagem, o outro ele é arisco, o outro ele é venenoso, então eu quis juntar o princípio da minha criatura sendo esse. Então você pode utilizar esse mimetismo colocando para fora quais são as características externas daquilo que você quer fazer. A próxima etapa é a fisiologia. A fisiologia é o funcionamento interno. Seria mais ou menos você colocar agora a descrição da sua criatura de uma maneira interna. A fisiologia ela não é muito necessária dependendo do quão aprofundado seja a sua criatura. Ela serve mais para você começar a tentar justificar algumas coisas interessantes. Caso você queira colocar um veneno especial, caso você queira colocar um órgão diferente, eu quero que na minha criatura possua, por exemplo, um órgão de veneno espalhados em 4 cantos do corpo, e quando a pessoa ela for ferir a criatura, saia sangue junto com o veneno ácido. Ou o fato de, por exemplo, ter glândulas que produzam algum tipo de toxina, ou o sangue seja ácido, ou algumas outra estrutura que seja não para fora. Então toda vez que você quiser colocar alguma coisa diferenciada na sua criatura, de uma maneira que seja interna, órgãos, ossos, sistemas, fluidos, tudo isso são características internas que são utilizáveis para transformar a sua criatura de maneira diferente. Então a fisiologia ela é legal, ela é interessante, mas ela só vai ser usada caso você queira construir algo que utilize as partes internas da sua criatura, ou caso você queira aprofundar mais em algumas justificativas e algumas questões. Como eu falei para vocês, os 3 porquês eles estão necessários para justificar ou a existência daquilo ou a existência de algo específico da sua criação. A fisiologia ela é uma das responsáveis por trazer esses 3 porquês. Eu quero justificar que o fato da minha criatura lançar fogo e não ser algo místico é porque ela possui um saco inflamável e uma capacidade ígnea de bateção de dente ou algum outro composto que faça uma faísca, e esse fogo é lançado e ele pode soltar algumas vezes porque precisa produzir aquele gás. Então é algo fisiológico que você pode estar utilizando para justificar algum poder futuramente. O fato da criatura não dormir, apesar de ser isso um comportamento, não ser nem anatômico nem fisiológico, mas o fato dela não dormir também existe algumas outras justificativas. Então é algo interessante que quando você for pensar em fisiologia, pense em, primeiramente, descrições internas para órgãos, sistemas e coisas relacionadas a essa parte mais interna do corpo, seja para com a explicação dos poderes que você quer colocar, ou de alguma outra justificativa interessante, como eu quero criar uma cicatriz no meu personagem, e uma cicatriz de ácido talvez seja interessante, então eu vou colocar um sangue ácido dentro da minha criatura, um sangue inflamável por, sei lá, ter alguma outra capacidade, ou não ter sangue, ser alguma outra coisa que eu possa criar. Então é interessante a gente colocar esses compostos, essas interações fisiológicas dentro das nossas criaturas. Então, depois que você já definiu as suas criações básicas, a ideia básica da sua criatura, e você já descreveu externamente, você descreve internamente. A próxima etapa é o comportamento. Agora já fica um pouco mais interessante para aqueles que querem dar um leve passo à frente. O comportamento, eu acho muito interessante, você pode até colocar, existe uma área da ciência chamada etologia, que é o estudo do comportamento animal. Então, caso você ache interessante, é legal você estudar um pouco dessa matéria para conseguir entender algo que pode ser relacionado. Porém, caso você já tenha colocado dentro do seu gênus ósseo que a criatura é como um cavalo, é como uma ave, é como um peixe, é um anfíbio, é um mamífero X ou Y, entender mais ou menos o funcionamento desse comportamento desse animal e trazer para cá é algo interessante. O comportamento também pode justificar anatomia, anatomia justifica comportamento, fisiologia justifica comportamento, comportamento justifica fisiologia, anatomia. Então esses 3 pontos, fisiologia, comportamento e anatomia, são os 3 pontos principais para a construção da sua criatura. Por quê? A parte anatômica, ela explica a parte de fora, a fisiologia explica a parte de dentro,
E o comportamento explica o porquê ele faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma outra coisa. Tanto que existe um livro de RPG que fala sobre como as criaturas atacam, porque muitas vezes quando a gente coloca alguma criatura dentro da nossa sessão de RPG, ou simplesmente fala, eu ataco, ela pega dentro da habilidadezinha que tem na descrição e ela faz, só que às vezes ela pode atacar em matilha, às vezes pode ser emboscada, pode ser alguns outros tipos de comportamentos. Tanto que eu vou deixar até aqui para vocês a imagem do livro aqui para vocês e o nome para vocês irem atrás. Caso eu ache o link, eu também deixo o link na descrição de um possível PDF, alguma coisa do gênero. Por quê? Esses comportamentos justificam algumas coisas. Então você, por exemplo, comportamentos sexuais, acasalamentos, de dormir, paternidade, maternidade, de cuidados, de hibernação, de migração, de comportamentos corporais. Então, entender e pensar quais são alguns possíveis comportamentos que são interessantes ser colocados dentro das suas criaturas. Então, nós colocamos a anatomia, a descrição do lado de fora, a fisiologia, a descrição pelo lado de dentro e o comportamento que explica o porquê ele fez ou deixou de fazer alguma outra coisa. E no final, nós chegamos nos poderes e habilidades. Agora, ele é o momento que você vai fazer e colocar o que você quiser. O pequeno problema de você colocar o que você quiser, apesar de ser algo que é possível e totalmente justificável, é o filtro da suspensão da descrença. Colocar, por exemplo, que uma criatura ela voa sem ter asas, show, você pode colocar isso, mas você vai ter que justificar de alguma forma, seja ele a partir da sua história como um todo, falando que o timbre, o tom da sua história é um tom muito mais mágico, muito mais encantador, muito mais alta fantasia, que isso justifica a existência de algumas criaturas. O fato de estar num plano celestial, ou o fato de, por exemplo, estar num plano onde a gravidade é invertida, ou ela deixa de existir, ou ela é muito fraquinha, por isso você pode pular e parece que a criatura voa sem ter asas. Então você pode, a partir da sua história, do tom da sua história, justificar algumas coisas, alguns poderes, que é simplesmente ele tem. É mágico. Se é mágico, ok. O problema é se você, caso você queira construir alguma coisa que fuja de uma fantasia, um sci-fi, ou até mesmo um terror, um horror, alguns poderes, algumas habilidades, é importante, não que necessariamente você explique o funcionamento dela. Porque se você chega e pá, explica na cara, nós temos o famoso infodump. Só que você vai precisar justificar o poder de alguma forma. E existem diversas formas diferentes para a gente justificar infodumps, que seja na descrição, seja o Watson, ou outros pontos que a gente pode ir diluindo no show do hotel, e a gente vai colocando alguns outros pontos para diluir essa questão. Mas os poderes, a gente entra na capacidade da criatura fazer ou não alguma coisa que seja mais fantástico, por exemplo. Soltar fogo, voar, ficar invisível, se enterrar debaixo da pedra e sair sem fazer nenhum buraco, como se estivesse transpassando o poder da lince negra dos X-Men, ou até mesmo poder controlar tempestades, poderes telepáticos, teletransporte, telecinesia, magias e tudo mais. Então, quando você for pensar nos seus poderes, é interessante você pensar num ponto importante. O primeiro, se o poder faz um pouco de jus àquela criatura, se faz meio que um sentido para aquilo. Porque depois que fizer, faz sentido uma criatura que vive à noite produzir luz? Sim, porque o comportamento dela é esse, então ela precisa produzir luz, como por exemplo o peixe pescador, o peixe abissal, que eles utilizam uma luzinha para chamar a atenção das presas e pega. Perfeito, faz todo sentido. Ou, por exemplo, faz sentido um pássaro renascer das cinzas? Não, não faz. Mas se você justificar com alguns simbolismos, alguns misticismos, ou até mesmo o tom da sua história, perfeito, não tem problema. Então tente pensar mais ou menos quais são os poderes que fazem jus àquela criatura, ou quais poderes você acha que pode colocar, se encaixar com o tipo de história que você quer fazer. Se é um sci-fi, você quer fazer um alien com alguns poderes diferenciados, não precisa ser poderes mágicos, fenomenais e tudo mais, pode ser poderes
biológicos. Porque quando a gente fala sobre poderes, são aquelas capacidades, habilidades que estão excepcionais. Um dos poderes do ser humano é a inteligência. Alguns poderes do morcego é a ecolocalização, da mesma forma que os golfinhos e baleias, até mesmo os elefantes, a partir de uma parte mais sísmica. Então você pode considerar que essas capacidades especiais, diferenciadas das suas criaturas, são o quê? São os poderes das suas criaturas. Você não precisa que ela tenha magia ou que ela façam coisas totalmente excepcionais para ser considerado que elas possuem poderes. Mas sim, os poderizinhos delas, habilidades especiais, são aquilo. E como você justifica esses poderes, essas habilidades? Comportamento, anatomia, fisiologia. Eu tenho uma criatura que vai jogar ácido. Por quê? Ela tem a capacidade de expelir o suco gástrico para fora. Como muitos animais que fazem isso, jogam um ácido gástrico para fora para fazer a dissolução daquela criatura e depois sugar a criatura já molenga, já pé digerida. Ele tem a capacidade de, por exemplo, produzir queimaduras neuro que fazem com que, além de paralisar, queimem, como por exemplo acontece às águas-vivas. Eu também possuo, por exemplo, uma capacidade de emitir luz, como alguns vagalumes. Eu tenho a capacidade, por exemplo, de produzir toxinas que são altamente tóxicas para outros, mas eu sou imune. Eu possuo a capacidade de produzir uma teia que seja pegajosa, porém eu consigo andar sobre ela porque eu produzo um muco que não deixa colar na minha própria teia. Então, colocar habilidades especiais que sejam justificáveis a partir de um comportamento, de uma fisiologia ou de uma anatomia, é aí que a gente entra em nosso último passo de criação de criaturas. Os nossos próximos passos são agora que depois que nós criamos, a gente vai fazer uma revisãozinha para saber se faz sentido, para saber se a nossa criação tá bem legal. Entendemos o Genius Loci e vimos que ele faz sentido. Pegamos a ideia e descrevemos a partir da anatomia o que está explicando pelo lado de fora, a fisiologia explicando pelo lado de dentro e o comportamento que mostra a criatura porque faz isso, porque não faz outro. E com isso a gente coloca alguns poderes mágicos, algumas habilidades nessa criatura para dar justificativa para a nossa história, justificativa para os personagens e justificativa para a existência da criatura como um todo. E se você acha que fugiu um pouco da suspensão da descrença, que você acha que talvez não encaixe muito no seu universo, você vai colocar os 3 porquês dentro daquilo que você acha mais impressionante. Se a sua peculiaridade é fazer com que a criatura seja imortal, justifique, coloque 3 justificativas de por que ela é imortal. Ela é imortal por causa disso, por causa disso e por causa disso. Ok, perfeito. Vai dizer que realmente você vai suprir a necessidade de todo mundo? Não necessariamente. Quanto mais crítico for uma pessoa, mais justificativas ela precisa para que alguma criatura exista. Porém, se você colocou 3, 4, 5 justificativas na sua história, é algo que você vai deixar claro que, meu querido, essa é a minha criatura. Você também precisa me ajudar com a suspensão voluntária da descrença. Aí sim, aí show, você pode usar a suspensão porque você já deu uma base para ela. Se você já deu uma base, então tranquilo, porque você já deu aquilo que a pessoa precisa, já deu as justificativas, agora você pode deixar a base daquilo legal. Você pode usar a regra 0 do entretenimento, dizendo, se é legal, perfeito, fugir um pouco da suspensão. Porque fugindo um pouco da suspensão, fica mais legal, fica mais emocionante. Por quê? Beleza, eu sei que uma criatura não faria isso por causa daquilo, mas tudo bem, não tem problema. Fuja um pouco da realidade, estamos num livro, estamos num RPG, estamos num filme, porque ser algo tão intrinsecamente real. Caso você queira escrever isso, show de bola, porque esse é o objetivo do seu livro, esse é o público-alvo, esse é o tema daquele livro que você está criando, a história do mundo que você está fazendo. Então, ter esse filtro de saber como fazer essa revisãozinha, aí show, aí beleza, e é isso aí que nós vamos fazer. Então, pessoal, agora a gente vai fazer aqui nosso passo a passo, finalzinho, para realmente saber se a galera entendeu aquilo que a gente trouxe. Então, vamos começar pelos nossos Genius Loci, daquela criatura que a gente vai criar, daquilo que a gente quer fazer. Então, para a gente começar de uma maneira um pouco mais rápida e direta, sem ter muitas divergências, até mesmo se eu fazer um post um pouco mais rápido,
De uma premissa um pouco mais direta, o nosso Genius Loci, a gente vai usar que a nossa criatura ela é quadrúpede. Quadrúpede, para aqueles que não sabem, possui 4 patas. Ela é quadrúpede, a gente vai fazer que ela é alada, e a gente vai colocar que ela é reptiliana. Reptiliana. Então, até pegando tipo, nesse princípio básico, direto, que a gente até já usou o Genius Loci e já começou a trabalhar o quê? Um mimetismo. Vamos usar que realmente o animal possui 4 patas, possui asas e possui uma aparência reptiliana. Então, a partir disso, a gente vai começar a pensar, então, nas estruturas anatômicas, saber qual que é a descrição externa daquilo que nós queremos fazer. Então, nós vamos fazer um animal, quadrúpede, perfeito, por isso a gente vai colocar que ele possui 4 patas. Se ela é alada, eu vou colocar que são 3 pares de asas com penas. Com penas. O corpo é revestido por uma couraça de escamas e espinhos. Apenas os olhos e as asas não possuem essa proteção. Então, a gente já pega já essa descrição e já temos aí mais ou menos a parte que justifica o nosso Genius Loci. Mas a gente coloca, e a partir de agora a gente pode colocar outras coisas como uma cauda prênsil, então ela tem a capacidade de usar como um outro membro. Na ponta das asas, possui um pequeno espinho que emite uma pequena luz azul. A couraça do animal tem a coloração amarronzada e as asas são negras. Seus olhos, vou colocar reptilianos para ficar mais fácil. Reptilianos são amarelos e com a luz fraca da lua fica com a coloração prateada. Então, pessoal, quando a gente fala sobre a descrição externa, eu já tenho aí algo que eu já matei. Obviamente, você pode descrever muito mais aprofundado essas questões anatômicas, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o objetivo dela é você trazer para fora aquela criação que você está fazendo. Não necessariamente a gente precisa detalhar com muita profundidade, porque aqui a gente está trazendo para a vida. Obviamente, com o decorrer do tempo, você vai aumentando e não tem problema. Agora a gente entra com a nossa fisiologia. Eu quero fazer que a minha criatura ela tenha algumas coisas fisiológicas nela, sim, com certeza, mas não vai ser muito o foco, nem muita questão também do comportamento. Então, na parte da fisiologia, o que nós vamos trazer? Eu vou colocar aqui, possui uma bolsa de ar ligada ao intestino e estômago. Por isso, os gases da digestão auxiliam no voo. Seu sangue é levemente alcalino. E por isso,
muitos caçam essa criatura para produzir medicamentos. Seus ossos são leves e ocos. Apenas o osso do crânio é apenas o osso do crânio e da ponta do rabo são maciços, são densos, criando um contrapeso. Essa criatura pode ouvir 12 quilômetros de distância por ter ouvidos sensíveis. Então, com isso, a gente criou a nossa explicação fisiológica para a nossa criatura, dando uma justificativa sobre algumas coisas. E já começamos a colocar alguns poderes, né, a partir de algumas capacidades com justificativas fisiológicas. E no final, vamos colocar aqui: possui um comportamento noturno, mas pode ser encontrada andando de dia. Então, nós temos aqui a criatura básica, a premissa básica da nossa criatura, onde tem o Genius Loci, nós temos algumas descrições anatômicas, nós temos algumas descrições fisiológicas e nós temos alguns comportamentos. E eu já coloquei algumas capacidades, até mesmo dentro da descrição. Não vou colocar muitos poderes, muitas habilidades, para deixar o vídeo também muito complexo, porque a ideia é fazer uma coisa um pouco mais rápida e direta, beleza? Então, pessoal, esse aqui foi um passo a passo rapidinho e com um exemplo que a gente poderia trazer para vocês. Então, pessoal, esse aqui é o vídeo que eu queria trazer para vocês, falando um passo a passo um pouco mais rápido, um pouco mais direto e algumas justificativas para você que precisa de uma criatura mais rápida, direta e para ontem. Caso você queira construir uma coisa um pouco mais aprofundada, um pouco mais avançado, utilizando algumas justificativas como, por exemplo, evolução, adaptabilidade, necessidade, funcionabilidade e outros conceitos que estão atrelados à biologia comportamental, fisiológica, anatômica e evolutiva, aí se vocês gostarem desse episódio, coloque aqui nos comentários que vocês querem a parte 2 com esses conceitos mais avançados e que a gente pode trazer um novo guiazinha. Use a bolsa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!